Senhor, nosso Deus e Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti e vimos aqui, Senhor, registrar a honra que nós estamos tendo de estarmos sendo usados por Ti, pelo Seu Espírito Santo, se manifestando em nós e através de nós, trazendo o Seu alimento, a Sua palavra viva e eficaz, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso, Senhor, nós nos sentimos honrados de termos sido escolhidos e nomeados por Ti, conforme também está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. E vos damos graças por termos sido escolhidos e nomeados por Ti, para trazermos este alimento ao amado irmão, à amada irmã e à amada igreja, para nos alimentarmos desta comida que permanece, para nos banquetearmos deste alimento, deste almoço, deste grande banquete, Senhor. Por isso, continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. E hoje, amado irmão, amada irmã e amada igreja, nesta terça-feira, neste dia 4 de junho de 2019, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e reveladora e vivificadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, e para todas as pessoas que tiverem acesso a este vídeo. Ele nos exorta numa passagem bíblica escrita na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4, dos versículos 7 em diante, que tem sobre o título Deus é amor. Devemos amar a Deus e a nossos irmãos, e aquele que não ama, amados, nós vamos ver aqui no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o grande mandamento de Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 22, dos versículos 34 ao 40, o grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, amados. E o amor é o dom supremo. Aquele que não ama não conhece a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, de uma maneira tão intensa, que Ele não permitiu que esta maneira fosse definida, fosse revelada por palavras, porque não há palavra no nosso vocabulário para traduzir o amor de Deus por nós. De tão intenso, tão grande que é, nós na nossa limitação humana, nós não conseguimos alcançar a plenitude, a dimensão do amor de Deus para conosco. Tanto que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus Cristo esteve aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, como Deus, e hoje Ele se manifesta através da palavra de Deus, revelada, vivificada às nossas mentes, aos nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus. E está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. E a manifestação do amor de Deus foi tão intensa, amados, que Ele nos encerrou, Ele colocou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, conforme está escrito em Romanos, capítulo 11, versículo 32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Deus é misericordioso, Deus é amor, tanto que Ele nos diz, na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 2, versículo 13,
capítulo 2, versículo 13, porque o juízo, ou seja, no dia do grande julgamento, será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo, e o juízo vai ser o momento em que nós estivermos diante do tribunal de Deus, conforme nós já vimos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E também Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo, diante do seu tribunal, a juízo, toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Portanto, vejamos, primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4, versículo 7 em diante. Deus é amor, devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade, ou seja, o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade, ou seja, Deus é amor. Nisto se manifestou a caridade, ou seja, o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir o seu selo, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Foi a preço de sangue, amados. Nisto, 1 João capítulo 4, versículo 10, nisto está a caridade, ou seja, o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, como nós vimos em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, ou Evangelho de João capítulo 3, versículo 16. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Irmãos, e quem ama é misericordioso, quem ama perdoa, e a condição imprescindível para nós sermos perdoados por Deus é que nós perdoemos aquelas pessoas que nos ofenderam, conforme está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26, e quando estiverdes orando, ou seja, diante do tribunal de Deus, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E quando estiverdes orando, quando estiverdes diante do tribunal de Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 26, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Apresenta as tuas razões na palavra para que possas se inocentar. Entremos em juízo juntamente. Entre comigo na palavra em juízo, com o Espírito Santo vivificando a letra. Em nome de Jesus, portanto, vejamos, ninguém jamais viu a Deus. Já em João capítulo 4, versículos 23 e 24, está escrito: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade, ou seja, é perfeito o seu amor. Portanto, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, amados. Aí sim, ninguém jamais viu a Deus. Se nós nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e é perfeita a sua caridade, ou seja, é perfeito o seu amor, ou seja, se nós nos amarmos uns
aos outros. Portanto, vamos dar continuidade. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que nós somos vós mesmos? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, irmãos. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, Deus é caridade, Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Nós temos que amar, irmãos. Nisto é perfeita a caridade, ou seja, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade, ou seja, no amor, não há temor. Antes, a perfeita caridade, ou seja, o perfeito amor, lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em caridade, não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Portanto, que fica esta palavra edificadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Uma boa tarde para todos, com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.